Oi, gente, tudo bem com vocês? Olha eu aqui novamente, Simone Venâncio, hoje com mais um vídeo para vocês. Meninas, e o vídeo de hoje será este modelinho aqui, ó. Olha que lindo. É um cabedal de pino lateral, tá? Tem muitas meninas que têm dificuldade para estar fazendo a aplicação de cabedal com pino. Aí hoje eu vim trazer esse modelinho para vocês. Eu espero que todos vocês gostem, tá? E aí, vamos aí acompanhar a aulinha de hoje. Assista o vídeo do começo ao fim, ok? Então, este será o modelinho que a gente vai aprender hoje. Certo, meus amores? Então, os materiais que a gente vai usar neste vídeo será o cabedal, tá? Ó, é um cabedal de pino. Este cabedal e todos os cabedais que eu uso aqui no vídeo, tá? São fabricação própria. Eu mesmo quem fabrico, ok? Alguns fabricantes colocam o pino central, um pino aqui no meio. Eu coloco só nas duas pontas. Não acho necessário pôr no meio, então eu não coloco, ok? Então a gente vai usar o cabedal, manta de strass com 3 fileirinhas, uma agulha grossa o suficiente para passar o fio de seda. A gente vai usar também o fio de seda de 1 mm, na mesma cor do chinelo, que é verde. Chinelo é lógico. Uma tesoura, alicate de bico, o alicate vazador e uma estilete, ok? Então vamos ao passo a passo da nossa aulinha de hoje? Então aqui, meninas, ó, o primeiro passo é a gente retirar as tiras do chinelo. Então a gente não vai puxar. A gente, com a ajuda do alicate, vocês posicionam ela aqui, ó, e tira. Aqui da mesma forma, ó. Prontinho. Desta forma, a nossa correia não vai alargar, porque se vocês puxarem a correia, é borracha, então ela vai alargar. Então tudo isso é para que a correia não corra o risco de, depois da peça já aplicada, o trabalho todo pronto, não correr o risco da correia ficar larga, tá? Então agora o próximo passo, retirar o nome. Então com a ajuda do estilete, vocês vêm com bastante cuidado e retira aqui o nome. Muitas meninas perguntam por que que eu retiro o nome. Eu retiro o nome, meninas, pelo seguinte: porque no outro lado da tira não tem nome nenhum. Então a correia tá lisa. E então, um lado tendo o nome no outro não, logicamente um lado vai ficar mais alto que o outro. Então, retirando o nome, isso não acontece. Aí a correia fica lisinha por igual, ok? Isso feito, a gente vai vir com o alicate vazador e aí a gente vai fazer o furo, que eu vou fazer esse acabamento aqui, ó. As meninas que me acompanham todos os meus vídeos sabem que eu sempre gosto desse acabamento, tá? Então aqui eu vou vir aqui, ó, esse alicate, ele tem vários furos. Então eu vou vir aqui e vou colocar ele no furo que eu quero. Não vou fazer no furo muito grande, eu vou colocar ele neste furo aqui, ó. Ok? Tem esse aqui é o menor, então eu vou colocar nesse daqui, ó. Tem esse maior, só que eu não vou furar esse, porque senão o pino vai ficar saindo. Então eu quero que o meu pino ele entra justinho na correia para não correr o risco dele sair. Então eu vou colocar neste furo aqui, ó. Então eu venho aqui, meninas, ó, e meço. Tá vendo? Eu coloco 2 dedos, ó. E eu vou furar aqui, ó. Certo? Então, está pronto. Aqui da mesma forma, eu meço e furo. O furo, tanto para colocar o pino quanto para fazer esse acabamento, pode ser igual. Não faz furo muito grande, não. Agora a gente vai vir aqui, vamos colocar o nosso fio na nossa agulha. Ó, coloco aqui. E aí a gente vai iniciar o nosso trabalho. Vou trabalhar com o rolo, para não ter desperdício de fio. Então, o primeiro
o primeiro lado que eu vou fazer vai ser esse aqui, ó. O que fica por dentro do pé, ok? A gente vai trabalhar esse lado, depois vem trabalhando aqui, já fazendo a aplicação da peça. Eu venho, ó, de baixo pra cima, ó. E puxo, ok? Ó, aqui eu puxo os 2 fios pra sentir do meu peito aqui. E vou novamente de baixo pra cima. Eu puxo o fio pra não correr o risco da minha agulha passar pegando o fio. Ó. Tá vendo aqui? A argolinha, ó, já está aqui posicionada no lado certinho, ó. Então, eu venho e puxo. Então, ficou assim, ó. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar o fio que está no rolo, ó, e vou passar aqui, ó, 1, 2 vezes sobre a tira. Pego a minha agulha que está o fio e vou descer aqui, ó. Por cima dos 2 fios que eu acabei de passar. Vou descer para poder prender o fio. Ó. E puxo. Tá desfocando. Ó. Vendo aqui? Pronto, ó. Prendeu o fio, ok? Do outro lado, da mesma forma, ó. Agora, só que agora eu vou vir aqui, ó. Eu seguro a minha correia e eu vou colocar a minha agulha aqui, ó. Fazendo uma costura invisível, ó. Eu vou pegar, vou passar a minha agulha por baixo do fio, porém, pegando um pouco de tira, tá? Eu não vou passar só por baixo do fio, não. Com a ajuda do alicate, ó. Eu puxo novamente. Pronto, ó. Prendeu dos 2 lados. Esse pedaço de fio que sobrou, eu posso vir aqui e cortar. Pronto. Agora, a gente já vai iniciar o nosso trabalho. Aí, eu vou vir aqui, ó, mais 1, 2 vezes. Passo o fio. Agora, eu já venho com a manta. Ó, coloco a manta aqui. A primeira carreirinha da manta, eu vou colocar sobre o fio. Ó. Aí, eu vou passar por cima da manta. Eu vou passar uma vez por cima e uma vez por baixo da manta. Ó. Certo? Novamente, por cima da manta. Eu tô usando uma manta grande, eu já vou cortar ela aqui já certinho na medida que eu vou precisar, ó. Então, aqui eu vou esticar a minha manta. Eu vou trabalhar com essa manta até aqui na curvinha. Então, eu vou cortar mais ou menos aqui, ó. Eu vou cortar um pouquinho maior a manta de strass, porque como eu vou passar ela por cima e por baixo, então ela tende a ceder um pouquinho. Fica mais fácil pra mim estar trabalhando e mostrando pra vocês também. Com a manta muito grande já dificulta a visualização melhor. Ó, tá vendo? Passei por cima, ó, só erguei a manta e vamos passar por baixo da manta, ó. Desço a manta novamente e passo por cima da manta. Levanto a manta, passo por baixo, desço e vou passar por cima. Ó, como vai ficar. Gente, eu acho que tá desfocando. Não sei se vocês estão conseguindo visualizar bem. Olha por cima. Então, a manta o fio vai ficar por cima e por baixo da manta. Pera aí, meninas, deixa eu ver o que tá acontecendo, se eu consigo focar melhor. Acho que agora melhorou, né? Então, mas aqui, gente, não tem segredo, tá? Ó, é passado por cima e por baixo da manta. Passa por baixo, desce a manta e passa por cima. Isso a gente vai fazer até a gente colocar a manta toda. Quando eu chegar aqui na curvinha, eu volto com vocês, ok? Olha, meninas, tô chegando já aqui pra fazer a curva, ó. Aí a gente vai fazer aqui a curvinha junto, tá bom? Então, aqui, ó.
Passo por cima, por baixo. Por cima, por baixo, por cima. Tá vendo aqui, ó? Só que aqui eu cortei a minha manta um pouquinho maior do que eu preciso, do que eu precisava, né? Ó, então eu vou ter que cortar aqui 2 carreirinhas. Mas aí depois na descrição do vídeo eu vou colocar pra vocês com quantas carreirinhas eu cortei exatamente a minha manta de strass. Pra vocês cortarem certinho, ó. Tá vendo? Chegamos aqui na curvinha, ó. Aí aqui eu ainda vou continuar, vou passar por baixo 2 vezes, só por baixo da manta, ó. Pra dar exatamente esse acabamento que tá aqui, ó. Tá vendo aqui? Porque aí a ponta do cabedal vai pegar aqui em cima e aí vai tampar, ó. Então, ficou assim. Esse lado aqui está pronto. Olha que bonitinho, meninas, que ficou por baixo. Tá vendo? Agora a gente vai vir pro outro lado. Só que aqui, ó, já é hora de eu fazer o furo pra mim poder encaixar a minha peça, certo? Então, eu vou vir aqui com o meu alicate e vou vir aqui, ó. Só posicionar. E vou fazer um furo bem aqui, ó. Tá vendo? Aqui tem esses 3 risquinhos da curvinha do chinelo. Então, eu venho aqui bem do ladinho, ó. E vou fazer um furo com o alicate. Pronto, ó. Tá vendo? Então, deixa eu arrumar aqui, porque o fio saiu do lugar. Então, vou passar aqui o fio novamente. Aí, eu venho aqui do outro lado, ó. Aí, eu já vou vir com a minha peça e vou encaixar, ó. Não é nada difícil, é facinho de fazer, ó. E vocês encaixam bem, encaixadinho o pino. Mano, com a mão mesmo consegue colocar, certo? Aí, a gente já vai... Meninas, eu tive que travar porque aqui pertinho de casa tem a linha do trem. E ele passa buzinando, então vocês até desculpa aí que não deu tempo de eu travar o vídeo. E aí, eu acho que apareceu aí o barulho da buzina. Então, continuando, gente, a gente encaixou o pino, o primeiro pino, só que aí, ó, o meu fio, ele já tá pro lado de cá da tira, a gente vai trabalhar esse lado, esse já tá prontinho, ó. Então, a gente vai vir aqui e vai passar, ó, por baixo, aqui, ó, tá vendo? Ó, vamos passar aqui uma, ó, mais 2 vezes, ó. Então, aqui ficou prontinho, certo? Agora, a gente vai passar por baixo da peça, ó. Vamos passar o fio por baixo da peça, encapando a tira só a tira do chinelo, ó. Tá vendo aqui? Por baixo, ó. Vai ficar bem bonitinho. Meninas, tem muitas meninas que não passam o fio por baixo da peça, e sim só por cima, aonde tem espaço para passar os fios. Eu gosto de encapar toda a correia, para ficar bem bonitinho, tudo tampadinho. Então, eu vou passar para vocês da forma que eu faço, tá? Então, aqui, ó, eu vou passar mais uma vez por baixo da peça, encapando só a tira, ok? Agora, aqui, ó, tem um espaço entre uma pedra e outra. Eu vou passar o meu fio aqui. Uma vez. É uma vez só que permite. Então, não posso passar mais, porque senão vai ficar forçando a peça e corre o risco de quebrar. Passei aqui nessa extremidade. Vou passar por baixo da peça aqui mais 2 vezes, ó. 1, 2. Se permitir eu passar mais, eu passo. Vocês vêm juntando o fio, ó. Então, eu posso passar mais. Eu vou passar aqui mais 1, 2. Olha, gente, é só a correia por enquanto que eu tô encapando, tá? Então, eu vou passar mais uma vez. E vou medindo. Então, mais uma vez.
Aí aqui, gente, ó, tá vendo? Tem um espaço, ó, que é só a malha. Agora eu vou passar o fio por cima só da minha malha, ó. Eu venho aqui, ó, tá vendo? Entre uma pedra e outra, ó. E vou passando. Que aí eu vou prender a peça no chinelo, ó, tá vendo? Eu vou passando, ó. Passo. Aí aqui permite eu passar mais, eu vou passando. Só que a peça, gente, ela tem que ficar maleável no chinelo, ela não pode ficar dura, tá? Pronto. Aí aqui já não tem mais espaço. Agora eu vou passar só por baixo da peça, ó. Só encapando a correia. Aí eu vou encapar só a correia até dar o espaço para eu poder colocar, passar o fio na malha e na correia, ok? Lembrando, meninas, que essas peças são fabricação própria, tá? Quem tiver interesse, entre em contato pelo WhatsApp, vai estar na descrição do vídeo. Muitas meninas perguntam também da onde que eu sou. Gente, eu sou de Hortolândia, estado de São Paulo, ok? Ó. Agora, eu vou passar prendendo a malha. Tá vendo aqui, ó? Ó. Agora, eu vou passar o fio aqui, ó. Por baixo da peça, prendendo a malha na correia. Ó, passo aqui por baixo. Deixa eu virar aqui pra ver se fica melhor pra vocês verem. Ó. Vendo aqui, ó? Ó. Bem juntinho, um fio do outro. Não sobrepondo, ó. Vendo aqui? Ó. O contato sempre, em todos os meus vídeos, eu deixo o contato na descrição do vídeo. Deixo o contato, deixo os materiais que foram usados no vídeo, tudo bonitinho. Ó, gente, prendi toda a peça aqui, ó. Agora, eu vou passar por baixo da peça só novamente, ó. Só na correia, encapando só a correia, ó. Aqui, ó. Junto o fio pra ficar justinho, encapar toda a correia. Vendo aqui? Ó. Agora, aqui, ó. Eu vou passar, prender nessa peça, ó. Passo o fio aqui. E aqui. Só que aqui, permite eu passar uma vez só. Tá vendo aqui, ó? Aqui eu vou ter que fazer outro furo pra poder encaixar esse pino. Então, eu venho aqui com o alicate. Eu não faço furo antes, porque pode correr o risco de eu fazer o furo no lugar errado. Então, eu faço na hora certa. Então, aqui, ó, eu venho. Só que aqui a minha peça tá esticada, tá vendo? Então, eu vou fazer o furo um pouquinho pra trás. Aí, eu venho aqui com o alicate, ó. E furo. Ok? Ó, vai dar o furo no lugar certinho, ó. Então, eu venho aqui, continuo passando o fio, pra dar um acabamento bem bonitinho, até perto do buraquinho que a gente fez. Agora, a gente vem, ó, e encaixa o pino. Ó. Ó. Eu não sei porquê, gente, mas tá desfocando quando chega muito perto. Então, vou deixar um pouquinho mais longe. Encaixei. Vem com o fio, ó. E vou passar por baixo da peça. Ó, vem aqui, ó, encapando, tá vendo? Ó. De modo que se vocês virar do outro lado, quase nem dá pra ver o pino, ó. O fio tampa tudo, ok? Então, aqui, ó. Pronto. Agora, eu vou pegar mais um pedacinho de manta de strass pra nós finalizar esse acabamento aqui que vai faltar. Então, aqui, nesse pedacinho, eu vou colocar um pedacinho de manta. Aí, eu venho aqui e meço, ó, e vou cortar a minha manta. Aí, aqui eu passo o fio novamente, do mesmo jeitinho que a gente fez do outro lado, ó. Por cima da manta e por baixo da manta.
por cima e por baixo, ok? Então, eu vou finalizando aqui e vou conversando um pouquinho com vocês. Esse pedaço aqui é feito do mesmo jeito que foi esse aqui, então não tem erro. No acabamento, a gente finaliza junto, combinado? Então, meninas, vocês precisando de material, entre em contato. A gente trabalha com todos os tipos de materiais, tá? Agora a gente tá começando a trabalhar também com coisas para laço. Fita para fazer laço, tiara. Temos tiaras de fabricação própria também. Então, a gente tem todos os tipos de materiais que você precisar para estar customizando seus chinelos e, inclusive, as peças que é os cabedais de primeira linha que a gente fabrica. Temos praticamente quase todos os modelos que vocês precisarem. Entre em contato, faça um orçamento sem compromisso. Ok? Convido a se inscrever no canal quem não é inscrito. Comente, deixe seu like, curte, compartilhe. Aqui também, ó, tá vendo? Eu cortei a manta um pouquinho maior. Então, aqui eu venho e corto. É importante vocês cortarem na medida certinha para não ter desperdício. No meu caso aqui, eu tive 3 carreirinhas, cortei 3 carreirinhas a mais. 2 desse lado e 2 desse. Então, aqui, ó, chegamos no final. Ó, vamos iniciar aqui o nosso acabamento. Então, eu vou vir com o fio, ó, bem pertinho da extremidade que fizemos, ok? Aí, eu venho aqui e corto. Venho com a agulha, vou passar o fio na nossa agulha, ó. Coloco o fio aqui, ok? E venho com a agulha de baixo pra cima. Ok? Aí, eu venho de novo de baixo pra cima. Só que aí, eu vou passar essa argolinha pro lado de lá, ok? E puxo aqui novamente. E vou prender. Ó, como é que fica aqui, bonitinho que fica, tá vendo? Aqui, a gente vai prender, vai amarrar o nosso fio pro nosso fio não ficar cedendo. Ó, então, aqui eu vou contar, ó, 1, 2, 3. E vou descer a minha agulha. Ó. E aqui. Vou puxar. Ó, esse lado eu amarrei o fio, tá vendo? O outro lado a gente vai fazer do mesmo jeito. Eu vou dobrar aqui a correia. Vou vir com a minha agulha e vou passar aqui, gente, ó, por dentro desse buraco que a gente fez. Ó. E fazendo aqui, tipo uma costura invisível, ó. Não passo só por baixo do fio. Porque se vocês passarem só por baixo, isso aqui em contato com a pele, ele vai sair daqui de dentro e aí vocês vão perder todo o trabalho. Então, é importante que vocês passem por baixo do fio, mas pegando a correia. Sempre falo, como uma costura invisível, ó. Então, coloco a minha linha aqui novamente, porque saiu. E puxo. Ó. Pronto. Tá vendo? Amarrou o fio aqui, ó. Gente, as meninas que fazem esse acabamento, elas amam. Aí eu venho, corto o excesso de fio. Ok? Ó. Se quiser cortar mais rentinho, também pode. Então, olha, gente, que lindinho que ficou. Olha. Muito bonitinho, tá? Aqui praticamente tampa o pino, não dá quase nem pra ver. Ó. Então, ficou lindinha a nossa peça. Agora, a gente vai colocar ela aqui no chinelo. Coloca. Se tiver dificuldade pra pôr com a mão, coloca com alicate, ó. Olha, gente, a minha correia não alargou em nada. Ela ficou perfeita. Olha. Então, aqui tá os 2 modelinhos prontos. Olha que lindinho. Ficou muito bonitinho. Esse daqui, gente, eu fiz ele também
no rosa balé. Olha que lindinho que ficou no balé. Eu usei o fio rosa queimado, fiz do mesmo jeitinho, ó, passei por baixo e por cima da manta. Só que eu fiz ele no rosa balé, essas pedrinhas aqui eu coloquei fosca. Mas ficou muito lindinho, muito fofo, tá? Essas peças todas eu vendo. É um girassol, né? Ela é um formato de um girassol a peça. Só que aí eu coloquei essas cores, ficou tipo uma margarida. Mas a gente tem o girassol também. Aí aqui fica verde, essas gotas. Aqui o miolinho é marrom e as folhinhas é verde. É lindo, tá? Se interessando aí pelos materiais, só entrar em contato com a gente. O WhatsApp vai ficar na descrição do vídeo. Então, meninas, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. É um vídeo, foi rapidinho, não é demorado, bem fácil de fazer, ok? Essas tiaras aqui, tá vendo, gente, ó? São as tiaras de fabricação própria. É muito linda, é toda soldada, depois a gente manda banhar. Então fica, ó, linda, 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 tá? Entre em contato, que a gente passa pelo WhatsApp pra vocês, todos os modelos, valores. Precisa de um orçamento? Faça um orçamento com a gente antes de fechar com qualquer outro fornecedor. Venha conhecer o nosso material. Tem muitas meninas aqui do canal que compra, tá? Que pode estar deixando aí pra vocês uma referência. Então, assim, a gente tem um nome bastante a zelar, tá bom? E eu espero o contato de uma de vocês, tá bom, meus amores? De todas vocês. O comentário de vocês é muito importante, muito importante. Às vezes não dá tempo, gente, de eu vir aqui responder comentário um por um. Porque são muitos os comentários, tem vídeo aí que tem mais de 300 comentários, então não tem como eu ir respondendo um por um. Então, às vezes, alguém acaba ficando sem resposta. Mas não é que a gente ignora a resposta de vocês, a gente toma conhecimento de tudo, mas às vezes não dá tempo de responder. Mas o comentário de vocês é muito importante, ajuda, o like de vocês ajuda muito a gente estar aqui com o canal, tá? Então, gente, ó, curte aí o nosso vídeo, compartilhe, se inscreva quem não é inscrito, ok, meus amores? Então, um super beijo pra vocês, um abraço carinhoso, fiquem todos com o Papai do Céu, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Um abraço pra vocês.